Você já soube a resposta de uma pergunta, mas esperou alguém para te confirmar? Você já sentiu que algo estava muito claro para você e mesmo assim foi perguntar para sua mãe, para o seu companheiro, sua companheira, sua melhor amiga, para ter certeza de que aquela era realmente a resposta mais interessante? Se isso acontece, provavelmente você não confia o suficiente em você e na sua intuição. E eu vou te mostrar nesse vídeo o que fazer a respeito e como dar a volta por cima. Ninguém acorda num dia e pensa, não vou mais confiar em mim mesma. Esse é um processo que vai acontecendo em camadas, lentamente. Toda vez que você tem uma resposta, mas alguém fala para você, não, esse não é o melhor caminho, e invalida a sua opinião. Toda vez que você quis fazer alguma coisa e foi abafada, e aí você vai aprendendo cada vez mais que confiar naquela voz interna é arriscado, não é seguro. E cada vez mais buscar essa validação é o caminho. Então você observa que as pessoas ao seu redor sabem mais do que você e você vai tirando essa confiança de que você também tem a sua sabedoria. Eu sei muito bem, porque todas as coisas que eu falo aqui eu também passei por isso. E eu achava que eu não tinha intuição, que só as pessoas outras tinham. E eu tinha que buscar nelas essa sabedoria. Mas aos poucos eu fui aprendendo que quanto mais eu dava voz para essa chama interna que sabe das coisas, que vem como sensações e às vezes como mensagens, mais eu ia ganhando força nessa intuição interna. E é um caminho lento, é um caminho muito lento, mas ele é gradual e ele vai acontecendo se você der espaço para ele. E uma pergunta que eu recebo bastante é: como eu sei o que é intuição e o que é ansiedade ou preocupação? E essa é uma pergunta super válida e tem um jeito de você aprender o que é o que. Quando a voz da ansiedade e da preocupação fala, ela fala com um senso de urgência, um senso de que alguma catástrofe vai acontecer se você não fizer aquela ação. E ela também fica em loop, se repetindo e drenando a sua energia. Ela também no corpo traz constrição, traz tensão. É algo que se você não fizer uma ação a respeito, algo interno vai explodir, algo ruim vai acontecer. E essa voz geralmente vem da mente. Quando a voz da intuição fala, ela não fala nesse senso de urgência. Ela pode falar com firmeza, ela pode falar com verdade, mas ela não grita, ela não fica em loop, ela não traz essa constrição no corpo. Na verdade, ela traz uma confirmação, um relaxamento. Sabe quando você tem que tomar uma decisão difícil, mas mesmo sabendo que aquele é o caminho, você sente que o seu corpo relaxa porque sabe que é a decisão certa? Essa é a voz da intuição, essa é a relação que tem com o seu corpo. E essa voz ela vem do coração, ela vem da parte intuitiva do nosso ser. Uma forma bem prática de diferenciar é: se você para, respira e espera 30 segundos, qual que é a voz que fica? Se a voz diminui a sua intensidade, é porque era ansiedade e preocupação. Se a voz continua, é porque é a sua intenção, e daí você pode confiar. Mas a verdade é que para você conseguir ficar 30 segundos em silêncio, você já precisa ter um certo nível de intimidade com esse corpo, com esse silêncio interno para poder ter a percepção. E é por isso que a reconexão com o corpo importa tanto. Se esse caminho é o que você está buscando, eu tenho um curso na Sacred Loba chamado O Compasso Interno, para te ajudar a entender qual que é o norte, como se conectar com o corpo, como se conectar com o campo emocional e te ajudar nesse beabá de autoconhecimento que é tão vasto e pode ser difícil da gente conseguir navegar. O link está aqui na descrição. A intuição, ela não é um pensamento, ela é uma sensação. Aquela sensação de relaxamento quando você sabe que está tomando a decisão certa, o seu ombro abaixa, o seu peito relaxa, o seu coração se alivia. Ou aquela sensação no seu estômago de nó, quando você sabe que algo não está certo e você precisa fazer alguma coisa a respeito. Essas sensações todas no corpo acontecem antes da mente conseguir processar. Então o corpo, ele sempre sabe antes da mente, sempre. E é algo que a gente pode aprender a confiar. O problema é que quando a gente está desconectado do nosso corpo, a gente não consegue ouvir esses sinais. Eles acontecem, mas a gente logo cobre com o pensamento racional ou está tão na mente que a gente nem percebe que eles estão acontecendo. E é por isso que voltar para o corpo é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer no nosso caminho de autoconhecimento. Reconectar com o corpo não é um fim em si, mas é a forma de retorno para você poder voltar a se escutar. E isso é essencial. Eu quero te convidar agora para uma prática simples. Se puder, feche os olhos e respira profundamente.
relaxando no momento presente. Agora eu quero que você traga para o campo da superfície uma decisão que você está adiando de algo que você precisa resolver. Pode ser uma coisa pequena. Sente no seu corpo como essa dúvida, ela traz sensações. E silencia por um momento para poder trazer a decisão que você precisa. Faça uma escolha. E agora observe como o seu corpo reage para essa decisão que você fez. O corpo, ele não mente. Às vezes ele pode dar respostas que a mente não está querendo ou não espera, mas pode ter certeza que são respostas verdadeiras do seu ser. Essa conexão com o corpo é a base de tudo que eu faço aqui na Sacred Lobos, porque eu acredito que é uma das ferramentas mais importantes que a gente pode adquirir. Confiar em si mesma não é uma decisão, mas é uma prática. Quanto mais você faz, mais ela ganha força. Ela acontece toda vez que você para, respira e pensa: o que meu corpo está sentindo? O que eu realmente quero dentro dessa situação? Qual é o caminho que eu quero seguir? Você não perdeu sua intuição. Você só deixou ela guardada e abafada, esperando um momento de segurança para que ela pudesse vir à tona de novo. E o momento é agora. Se você sente que esse caminho é o chamado para esse momento que você está vivendo, o curso que eu criei chamado Compasso Interno te ajuda a entender esse mundo interno, essas nuances, essa conexão de volta para o corpo, tirando esse excesso da mente, tirando essa fadiga de estar sempre no campo mental, e te ajuda a retornar para o coração, para as sensações, para habitar o centro do seu ser, que é o corpo. O link está aqui na descrição. E se quiser conversar, pode me mandar uma mensagem que eu respondo, tirando qualquer dúvida. Agora me conta, tem alguma decisão que você tomou nesse momento e que era o que faltava? Talvez você só precise escrever. Pode deixar aqui nos comentários para a gente participar e ler. Obrigada por estar aqui comigo, com muito carinho. Meu nome é Alana Evangelista, criadora da Sacred Lobos, e minha missão é deixar com que mais mulheres tenham uma vida prazerosa, feliz e conectadas com corpo, mente e espírito. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão.